Olá, pessoas iluminadas, como vocês estão? Espero que muitíssimo bem. Sejam novamente bem-vindos ao canal O Caminho da Nossa Alma. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Renata, sou terapeuta holística com formação em radiestesia terapêutica e eu criei esse canal para ajudar vocês na sua jornada de despertar e evolução espiritual. Através dos meus vídeos, vocês vão conhecer um pouco de como a radiestesia terapêutica utiliza o pêndulo e os gráficos para canalizar e tratar as suas emoções. Se vocês se identificarem com o conteúdo dos meus vídeos, deixem seu like e se inscrevam no canal. Hoje é quarta-feira, tá? Só tô perdida na data. Dia 8 de abril de 2026. Vamos iniciar mais um dia de tratamento, tá? Pedindo permissão à espiritualidade para canalizar e enviar as energias do vídeo de hoje para todos que estejam precisando de direção, cura e acolhimento. Gratidão mais uma vez à espiritualidade, aos meus arcanjos que agora estão sempre aqui na mesa comigo, tá? Gratidão pela permissão de estar aqui, podendo fazer esses tratamentos para vocês, tá? E eu embaralhando as cartas ao contrário, mas não tem problema não, eu não vi nada. Hoje nós vamos utilizar o oráculo mágico dos animais sagrados. Né? Ele estava até sumidinho, né? Semana passada o oráculo da floresta, ele reinou todos os dias. Mas hoje a gente vai voltar a usar o oráculo dos animais sagrados. Que é o oráculo que inclusive eu uso, né? Para descobrir o animal de poder. Pêndulo, essa é a mensagem para os meus espectadores do dia? Sim. O morcego. Vamos ver o que é que o morcego tem a dizer para nós. Não lembro se já saiu essa carta do morcego ou não. Eu já li a respeito dele. Já li para um paciente meu. Deixa eu abrir aqui. Morcego. Vamos lá. O morcego é um símbolo de sabedoria oculta, percepção extrasensorial e mistério. Ele nos ensina sobre a importância de explorar as profundezas do nosso ser, de confiar em nossa intuição e de despertar para a verdade interior. A presença do morcego em sua vida indica um período de despertar espiritual e desenvolvimento de habilidades psíquicas. Assim como o morcego voa na escuridão da noite, você está sendo chamado a explorar os aspectos mais profundos do seu ser e a confiar nas suas percepções sutis. Este é o momento de abrir-se para a orientação espiritual, de aprofundar-se em práticas de meditação e desenvolver sua intuição. Esteja aberto para receber mensagens do mundo espiritual e confie em seu instinto para guiar seus passos. Hoje eu vou falar para vocês das questões para meditar, já que ele falou aqui tanto em meditação. Como posso cultivar uma conexão mais profunda com o mundo espiritual em meu dia a dia? Essa pergunta é para vocês refletirem. Quais práticas espirituais ou meditativas posso incorporar para desenvolver minha intuição e percepção extrasensorial? De que maneira posso confiar mais em meu instinto e nas mensagens sutis que recebo? Normalmente essas questões para meditar eu entrego quando eu faço o animal de poder da pessoa, tá? Eu passo essas questões para a pessoa refletir. Tá? Cada animal ele vai ter uma questão. E aqui ele me dá as palavras-chave, que é sabedoria oculta, percepção extrasensorial, despertar espiritual, intuição, mistério, conexão com o mundo espiritual, orientação, meditação, desenvolvimento psíquico e confiança. Eu acho que vocês já estão começando, vocês que estão assistindo os vídeos, vocês já estão começando a desenvolver um pouco, né? Do lado espiritual de vocês, da mediunidade, da intuição. Isso é bom, isso é muito bom, porque significa que vocês já estão começando a despertar, né?
né? Quando a gente começa a despertar, a nossa intuição começa a ficar mais forte, os insights começam a vir mais forte, a gente começa a confiar mais no que a gente está intuindo, tá? Então, sigam em frente porque esse é o meu propósito aqui com vocês, tá bom? Vou deixar a cartinha do morcego aqui do ladinho. Bom, hoje já é quarta-feira, né? Vamos ver o que a espiritualidade nos reserva aqui de tratamento. Pêndulo, qual emoção deve ser tratada no vídeo de hoje? Crença limitante? Muito bem. Sim. Vamos lá. O comando pode ser tratar crença limitante? Pronto. Vamos lá. Crença limitante é um assunto que eu gosto bastante de falar. Quando eu comecei a conhecer esse mundo holístico, foi um dos assuntos que eu estudei bastante. Pesquisei porque eu queria entender o que era, né, a crença limitante, porque é que ela tinha tanto poder na minha vida de me barrar, né? Porque é isso que a crença limitante faz. Mas primeiro de tudo, para quem não sabe, quem tá aí assistindo o vídeo e não sabe o que é uma crença, tá? Crença é qualquer pensamento que gera uma emoção. E dessa emoção, ela vai gerar um comportamento, tá? É importante que vocês saibam que as crenças, elas criam a nossa realidade. É por conta das crenças e do comportamento que essa crença cria na gente que a gente vive a nossa realidade do jeito que ela é, tá? E a crença limitante? O que é a crença limitante? Ela é um pensamento que foi instalado em nós, literalmente instalado, tá, gente? Em algum momento da nossa vida. Normalmente, aquele momento lá atrás, quando a gente é criança, é adolescente, está iniciando a fase adulta, essas crenças elas vão sendo instaladas, né, por pessoas da nossa família, em muitos casos na escola, né, em ambientes de amigos. Essas crenças elas vão sendo instaladas e na maioria das vezes, né, em algum momento essas crenças a gente vai tomando elas como verdade, tá? Porque você escuta de um, escuta do outro, escuta o dia, escuta o segundo dia, você vai tomando aquilo como verdade. E na maioria das vezes a gente nem percebe que ela tá na gente. A gente nem percebe que a gente tem essa crença, mas ela tá lá, impedindo que você viva plenamente e que você aproveite as oportunidades que surgem, tá? Eu vou explicar por quê. Vou dar exemplos para vocês entenderem por quê. A psicologia, né, na época que eu estava estudando o assunto, eu descobri que a psicologia ela separa em 3 tipos de crenças limitantes, tá? Primeiro, a crença do desamparo. O que seria essa crença do desamparo? A crença da ineficiência. Eu sou ineficiente. Por quê? Eu sempre penso assim, a pessoa que pensa a crença limitante. Eu não consigo, eu sou inútil, ou então eu não tenho jeito para nada, eu não sirvo para nada. É sempre a crença de que você não tem eficiência em nada na sua vida, tá? É a primeira. A segunda é a crença do desamor, que na verdade é a crença da desamabilidade, né? Que a pessoa ela não se sente digna de ser amada. Ela acha que ela não tem o merecimento de ser amada por ninguém. Às vezes ela é uma pessoa maravilhosa, mas assim, ela acha que ela não tem esse merecimento. Então ela tá ali o tempo todo falando pra ela mesma, eu não mereço ninguém, eu não mereço que ninguém me ame, porque, né, eu não mereço.
quê? Não mereço. Mas eu não mereço, tá? É basicamente isso. E tem a crença do desvalor, que é a crença que a pessoa, ela se vê como uma pessoa ruim, uma pessoa tóxica, que não tem valor para nada. E, inclusive, às vezes essa pessoa sente culpa ou até vergonha, né, de ser quem é. Sendo que ela não é essa pessoa, mas ela se sente assim. Então ela tá sempre replicando para ela que ela não presta, que ela não merece viver, que ela não serve para nada, né? Ela se desvaloriza, literalmente, tá? Então, toda crença limitante, ela é realmente aquilo que a gente vive de quando é criança e vai começando a entender, né? Eu não tô nem falando de ser bebê, mas quando você começa a entender a vida, né? Que você começa até a questionar os porquês para os seus pais. Ah, por que que é assim? E às vezes os nossos pais, eles dão respostas bem evasivas, né? E a gente vai internalizando isso. Algumas pessoas ao longo da vida se recusam a tomar essas falas como verdades e mudam a vida delas. Outras não. Outras elas internalizam, deixam isso arraigado lá no pensamento e às vezes é muito difícil tirar isso, tá bom? Então, assim, eu vou falar algumas pequenas frases que eu escutei muito quando eu era criança e até a vida adulta, né? Algumas eu me recusei a internalizar, outras eu internalizei. Não vou falar todas não, eu só vou falar algumas para vocês refletirem daí, tá? Que tipo de crença pode estar impedindo você de crescer? Porque elas impedem, tá, gente? Elas te deixam parado no tempo. Vou começar a falar. Nasci pobre e vou morrer pobre. Eu tenho espírito de pobre. Não sou bom o suficiente para ninguém ou para nada. Eu não mereço o sucesso. Tudo precisa ser perfeito para dar certo. Essa era a minha preferida, tá? A virginiana, a rainha de querer a perfeição. Ou sou velho demais para isso. Sou velho demais para viajar, velho demais para viver, velho demais para estar com alguém mais novo, enfim. São muitas frases. Parecem ser só frases, né? Mas na verdade são crenças que estão enraigadas dentro de muitas pessoas. Então, a partir de hoje, vocês já fizeram até esse exercício em outros vídeos. Escreva no papel quais são as suas crenças limitantes. Depois queima esse papel. E esqueçam que essas crenças fazem parte, já fizeram parte da vida de vocês. Tome um novo rumo na vida de vocês, tá? Hoje o tratamento vai ser um tratamento mesmo, né? Tratar essa crença, porque eu não tô podendo mais colocar, o pêndulo não tá mais permitindo eliminar, mas a gente vai tratar. E se a gente tiver que futuramente tratar novamente, a gente trata novamente, tá? Se tiver que fazer algum tratamento complementar, tá? Vamos pro tratamento agora. Fiquem aí com essa reflexão e façam esse exercício de escrever, até para vocês se descobrirem, né? Se autoconhecerem, saber o que realmente tá dentro do coraçãozinho de vocês. Pêndulo, qual gráfico? Perdão. Pêndulo, tem algum gráfico nesse biômetro para esse tratamento? Qual gráfico? Desembaraçador. Tem mais algum gráfico? Pêndulo, tem algum gráfico nesse biômetro para esse tratamento? Qual gráfico?
triturador. Tem mais algum gráfico? Tem mais algum gráfico no outro biômetro? Pronto. Nosso triturador, nosso arrozinho de festa, que tá sempre com a gente, mas ele tem que estar mesmo, porque ele é um gráfico muito poderoso. E hoje também a gente vai utilizar o desembaraçador, tá? Vou botar o triturador aqui, vou botar o desembaraçador aqui, tá? Primeiro, vamos falar do desembaraçador. Ele é um gráfico que também ajuda a desobstruir, desembaraçar, tá? O triturador, ele dissolve e tritura, o desembaraçador, ele desobstrui e desembaraça. Situações que não se vê saída imediata ou que estão fora do nosso alcance, tá? E ele facilita a fluidez das energias. Então, para esse tratamento de crença limitante, é importante fluir a energia sim, desembaraçar ela. Porque é uma coisa muito forte dentro da gente, tá? Vamos começar por ele. Vamos ver aqui qual é o cristal que vai potencializar esse tratamento. Pêndulo. Tem algum cristal nesse biômetro para potencializar esse tratamento? Qual cristal? Obsidiana negra. Perfeita. Perfeita obsidiana. Né? Já falei dela para vocês. E eu não me lembro se eu já coloquei no shorts, mas eu vou colocar o significado dela porque ela é um cristal muito potente, tá, gente? Ela é um escudo contra energias negativas e inveja. Ela ajuda a revelar verdades ocultas, tá? E ajuda a enfrentar o nosso lado sombrio, né? O lado sombrio da nossa personalidade. Ela promove autoconhecimento, importante para todos os nossos tratamentos, ajuda a superar traumas, desintoxica emoções reprimidas, tá? E força você a enxergar o seu verdadeiro eu, para que você consiga ter um crescimento pessoal, tá? Então ela é muito poderosa para estar aqui, muito poderosa, tá? E o nosso gráfico, o triturador, que é nosso arrozinho de festa, tá? Que bom que ele tá sempre aqui, porque ele é um gráfico maravilhoso, né? Que eu acho que vocês já sabem de cor, de tanto que eu falo, que ele dissolve sentimentos negativos, como raiva, tristeza, mágoa. Ele ajuda também, né? Ele vai ajudar a dissolver essas crenças, esses sentimentos de crenças limitantes, né? De ineficiência, de desamor por si mesmo, de culpa, de vergonha. Todos esses sentimentos aqui, eles vão ser dissolvidos, tá? Pêndulo, tem algum cristal nesse biômetro que potencializa esse tratamento? Qual cristal? Pronto. Hoje, nossa obsidiana negra reinou aqui no tratamento, né? Que ela é maravilhosa, né? Como eu falei aí anteriormente. Então, nada mais justo que ela esteja aqui nos dois gráficos, tá? Hoje a gente vai liquidar essas crenças limitantes do coraçãozinho aí de vocês, tá? Gratidão por assistirem o vídeo até o final. Fico por aqui. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!